não com as assinaturas. Esse aqui são anexos. O anexo não precisa estar aqui, a gente tem. É só na. A gente vai deixar. Sindicato, o que é? Sindicato dos Trabalhadores nos técnicos. E o outro, aquele ADUME dos professores. Sinasef E o a Sinasef. associação? Sinasef é o Sindicato dos Institutos Federais. Só que é o seguinte, quando foram criados, os servidores não podiam ter sindicato e foram criados como associação, né? E aí depois de 88, então se transformaram em sindicato. Mas o nome ficou, por exemplo, o nosso é ADUMB, Associação dos Docentes da UNB, né? Ah, são os docentes. E o outro é do funcionário. Funcionários. E Nós fomos criados como Sinasef. ATAFUB, depois virou Sintfub. E o outro que você O não... Sinasef engloba docentes e técnicos dos Institutos Federais. Os institutos, não são dos Federais. aqui são os Ok. O protocolo depois eu peço para mandar lá para o... Está endereçado ao ministro ou você tem ao ministro? Ok. Tá bem. E o senhor trabalha aqui no... Sim, trabalho aqui no gabinete. Já do quadro, está na gestão do ministro atual. Não, estou dando uma consultoria aqui. Bem. Vocês são funcionários do... Você, no caso, Sou da UNB, funcionário, professor, e ela do Instituto Federal de Brasília. E ele estudante. Eu também, estudante da UNB. Qual curso? Eu faço Línguas Estrangeiras Aplicadas. Estrangeiro, você? Eu faço ciências sociais. Eu fiz federal em Mato Grosso, mas há muito tempo, 83. E qual a sua área de formação? Agronomia. Fiz agronomia e depois contabilidade. Na agronomia eu não terminei, na época era durante o dia todo, eu tinha que trabalhar, não dava para estudar para lá. Nós temos na UNB agronomia e veterinária, é muito bom o nosso curso aí. Temos o hospital universitário, tem a fazendinha da UNB, onde tem, o pessoal faz experiência, né, com plantas, animais. Bacana. Nossa universidade tem muitos projetos de extensão interessantes. Ao contrário do que diz o ministro, nós não fazemos balbúrdia. Isso é bom saber, né? Tá certo. Vai tirar Isso é uma bom saber. Tira uma foto. Vai tirar uma foto, né? aqui no... Queria gravar isso. Quer com o coronel Tem também? como abrir um pouquinho aqui, não? Tem não? Abre mais não, né? Dá pra pegar? Não, tranquilo. Tá bom, obrigado. hein? Posso, Obrigado. posso Bom filmar? trabalho pro senhor. Bom trabalho para vocês também, tá? Bom estudo e bom trabalho. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Até logo, hein? Obrigado. Obrigada. Eu quis tirar parecendo o protocolo geral. Por isso que eu tirei um pouco de longe. Até logo, gente. Obrigado. Vou mandar. Bom, realizamos o protocolo. Como vocês podem ver, nós não temos muita gente no momento. Mas eu acredito que tenha mais policiais do que gente para nos trabalhar. Nossa, não mesmo, pedi. A Erika tá por aí? Tirar foto também, protocolo com vocês. Pode ser. Vê se Oi, Erika. vê se eu for o coronel que seria. Coronel, Fala com o coronel, sim. Bom, a deputada Erika Cocai do PT do Distrito Federal, ela acabou de chegar. Vamos ver se conseguimos entrevistá-la rapidinho. Chama a nossa. Eu acho que aqui fora vai ser melhor, porque aí tá bem escuro. Aí a gente pega o protocolo geral. Os documentos. Aqui, ó.
Obrigada. Érica, você poderia falar ao vivo? Eu tô ao vivo aqui, que eu Podia fazendo fazer pra gente o basquete no Lima. A gente pode fazer. É bem pequeno, curtinho, pra poder sair no WhatsApp e tal. Podemos fazer aqui na frente. Gravado ao... Não, ao vivo. Aqui na frente com o pessoal lá. Tá, então marca. E, Érica, você podia contar pra gente, falar um pouquinho, porque você é contra esse projeto Futurice? Na verdade, o projeto ele desvirtua o sentido da universidade. Ele desvirtua, primeiro, a autonomia universitária. Segundo, ele transforma a lógica da universidade, que é o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, cultural, artístico, o desenvolvimento da inteligência humana. Ele tenta reduzir a um processo de instrumento empresarial e de conquistas de lucro. Então, portanto, a universidade ela é ferida naquilo que é fundamental para ela, que é o desenvolvimento da inteligência humana, nos seus mais variados aspectos, dessa capacidade de ser humano, de ressignificar a sua própria história, ressignificar a sua própria vida e de se apropriar do seu futuro, do seu passado. Isso não pode ficar sobre a égide do lucro. Então, portanto, eles querem transformar as universidades, que são instituições públicas, para que sirvam ao mercado. Então, nós dizemos, não, a universidade tem que servir a própria humanidade. E é por isso que nós estamos aqui protocolando e fazendo uma resistência na Câmara, para que nós possamos assegurar que eles não se apropriem com essa lógica de mercado, essa lógica, enfim, instrumental da universidade, a partir de uma asfixia do financiamento, que ele não se aproprie de pertencer ao povo brasileiro e que pertence à nossa capacidade de construir um país para todos e todas. Os anexos para o ministro, então vai chegar às mãos do ministro, né? E fomos então acompanhados aqui também da deputada Érica Cocai. E com isso, então, nós vamos com essas falas agora, encerrando esse nosso ato simbólico, mas importante. Nós não somos muitos, mas cada um de nós aqui tem uma história de luta, tem compromisso. Quantas marchas já cada um de nós participou ao longo desses anos e especialmente nesse último ano. Só a palavra aqui para a deputada, depois o Lima. Elegemos até uma excelentíssima deputada, né, esse ano todo. Bom, enfim, nós tivemos ontem uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, onde nós discutimos o projeto Futuris, que é uma ousadia. Nós temos, é muito assustadora a ousadia com que o fascismo se coloca neste momento. A ousadia, é uma ousadia sem tamanho. Ousadia em rasgar os direitos, em desconstruir, aprofundar as feridas que nós temos no nosso tecido democrático. É como se a gente tivesse uma fratura exposta, a democracia estivesse fraturada, uma fratura exposta, para que toda a sociedade possa perceber que um ataque aos direitos e à democracia, ele nunca fica ensimesmado, ele vai continuando a sua saga na perspectiva de aprisionar as próprias pessoas. O Futurice é isso, ele está dentro dessa mesma lógica, ele está dentro da mesma lógica de retirar o direito, e um direito que é absolutamente fundamental, e que as universidades são territórios para esta construção, que é o direito de exercer uma humanidade que pressupõe o estranhamento do conhecimento e que pressupõe ressignificar a própria vida através do desenvolvimento da ciência, da arte, da cultura, enfim, tudo isso que eles querem colocar sobre as garras do próprio mercado. É como se o mercado ele fosse o pulmão deste Brasil, e o mercado ele não pode aprisionar a perspectiva de um país e um espaço como as universidades. Então, nesse sentido, o futuro se vem nesta perspectiva, é a mesma construção de que é preciso retirar o direito para ceder os direitos ao mercado, que é preciso retirar os pedaços da democracia que nós construímos com muita dor nesse país, para também entregar ao mercado. Então o mercado vai tratorando toda a nossa humanidade nesta concepção. E aí nós discutimos
a necessidade, primeiro, de fazer valer o compromisso que foi firmado de forma republicana, de forma pública, com a aprovação do PLN 04, que era fundamental para o governo, para que o governo pudesse, em verdade, manter alguns programas sociais. Ele precisava desse crédito e nós condicionamos a que houvesse o descontingenciamento dos recursos das universidades e dos institutos federais. No dia seguinte, por iniciativa da deputada Margarida Salomão, estivemos com a Andifes aqui no Ministério da Educação para que o governo apresentasse o cronograma de liberação dos recursos que estavam ou que foram contingenciados. Isso não foi cumprido. Eles estão falando que por volta de 5%, talvez tenha sido descontingenciado, mas não foi cumprido o compromisso que foi feito de forma republicana, por unanimidade, que é um desrespeito, inclusive, penso eu, e não é o único desrespeito ao próprio Congresso. É desrespeitoso você ter uma posição no Congresso de comprar o voto parlamentar. Hoje você tem um novo PLN na Câmara, no Congresso, para liberar 3 bilhões. É para pagar as emendas parlamentares, é o preço de quem vendeu o seu mandato e a sua dignidade em função da reforma da Previdência, que eles querem concluir a votação com os destaques hoje. Então, portanto, é preciso cobrar a efetivação do compromisso que foi feito com o PLN 4 para o descontingenciamento dos recursos da universidade. Segundo, é preciso impedir que eles construam uma comissão especial para aprovar o futuro. Com uma comissão especial, ela é um instrumento que vai dar parecer sobre vários aspectos sobre cada comissão. Acelera o processo e bota a discussão. Nós queremos que se chegar a esse projeto, vamos tentar impedir que chegue, mas se chegar a esse projeto, que ele passe por todas as comissões, e em cada uma das comissões, sobre as várias leituras e do lugar de cada uma dessas comissões, você possa fazer todas as discussões necessárias. O terceiro é que nós precisamos trabalhar na perspectiva de possibilitar que os recursos próprios, sem a chantagem, sem a entrega para uma organização social, sem a privatização, recursos próprios das instituições não fiquem no teto da emenda constitucional 95. Então nós temos uma proposta de emenda constitucional no Senado e outra na Câmara. A gente quer acelerar essa discussão. E o quarto é que nós não podemos permitir que eles rompam o que foi conquistado nesse país, que é a autonomia, inclusive na eleição de reitores e reitoras para as universidades. Nós precisamos assegurar e trabalhar, inclusive, na perspectiva de um instrumento legislativo para assegurar que nós tenhamos as pessoas que foram escolhidas majoritariamente para dirigir a instituição, respeitadas pelo próprio governo. E nós estamos falando isso, eu concluo com isso, no governo que demite o presidente do INPE porque divulga os dados necessários, ou seja, tem um desprezo profundo com a própria ciência, não trabalha com evidências científicas e nem trabalha com dados, nenhum dado. É um governo que trabalha de acordo com os arroubos fascistas de quem ocupa a presidência da República. Então, por isso, é importante assegurar as eleições e preservar esse instrumento, Vasquete Lima, que foram instrumentos tão duramente conquistados. A Universidade de Brasília, eu era estudante nessa época, nós fizemos uma greve para assegurar que o mais votado pudesse ser nomeado reitor à época, porque eles não queriam que assim se efetivasse. Então, portanto, são essas as discussões que nós tivemos no dia de ontem, da frente parlamentar presidida pela deputada Margarida Salomão, com a participação de vários parlamentares e com a participação também de representantes da SPPC e da Andifes. Temos que honrar essa história nas próximas eleições. Lima, Sinazé. Bem, pessoal, agradecer a presença de todos os companheiros, da deputada Érica, dos representantes de gabinete, como do Chico Vigilante e outros companheiros, da Arlete, e todos nós que estamos aqui nessa luta. Só a minha fala no sentido mais de fortalecer a paralisação do dia 13, né? Compreender que esse movimento é um movimento nacional em defesa da escola pública, em defesa da universidade pública no nosso país, e no caso da UNB, a partir do Comitê de Defesa da Universidade de Brasília, nós também construímos um calendário. Então, no dia 16, nós vamos realizar uma plenária no ICC Norte, no chamado Selbinho, meio-dia, onde nós convidamos a todos os companheiros a se incorporar nessa luta em defesa da UNB. Então, sexta-feira que vem,
nós vamos ter essa atividade na Universidade de Brasília, inclusive com a presença dos companheiros do Sinasef. Hoje, por exemplo, o Sinasef, daqui a pouco os companheiros vão falar, tem uma assembleia. Então, a nível nacional, está acontecendo movimentos contra esse projeto Futuris. Então, hoje nós podemos ser menos de 100 pessoas, mas com certeza, semana que vem seremos menos de 500, na outra semana seremos menos de 1000 e em breve nós seremos milhões de trabalhadores defendendo a universidade pública do nosso país. Um abraço a todos e parabéns para todos nós. Amém. Companheiro, a gente tem uma assembleia agora, está saindo dessa assembleia. Alguns institutos federais e FMT e Michigan, eles tiveram as eleições já com a sua autonomia prejudicada. Então, o Sinasef está vendo essa luta, essa questão da autonomia. Alguns reitores eleitos não assumiram. O nosso aqui do IFB, a Luciana acabou de assumir, mas alguns lugares a eleição foi ano passado, como no IFBA, e a companheira Luísa não assumiu a Luzia não assumiu até hoje. Então, assim, a gente está com alguns problemas nesse sentido já de ter perdido já a autonomia dos institutos federais. Então, os institutos federais, eles têm essa fragilidade até bem grande com relação à universidade. A construção dele, os gestores se sentem mais amarrados. A gente está indo para a Assembleia agora tirar a participação no dia 13. Então, vai ser no Gabriel. Pra quem não conhece, meu nome é Gabriel, sou estudante lá da UNB, né? Sou representante docente, representante dos estudantes no Conselho Universitário também. Estou aqui para reafirmar mais uma vez o compromisso do movimento estudantil, o compromisso das estudantes, dos estudantes, com a luta em defesa da nossa universidade, da gente estar com os 4 setores, professores, técnicos, servidores, terceirizados, em defesa do que é público, né? Esse projeto Futuras, ele se mostra como uma mudança, né, do poder de gestão, de administração de uma universidade que é pública. Então, se a gente, né, enquanto estudante, tivemos muita dificuldade para ter acesso hoje a uma universidade pública, nós estaremos com esse compromisso de defender a nossa universidade, defender daqueles estudantes que a gente sabe que demoram 3 horas para chegar numa universidade, dos estudantes de classe mais baixa, que teve uma dificuldade enorme ao longo dos últimos anos e que hoje consegue estar dentro de uma universidade pública. Então não é por isso que a gente vai deixar privatizar a nossa universidade. Então vamos combater esse projeto, né, que eu coloco um projeto, mas é um projeto no papel, mas é um projeto também muito amplo, né, do que eles querem passar, né, para a produção do conhecimento, da ciência, da cultura e da arte. Então os estudantes vão estar firmes, né, no dia 13 a gente vai estar na rua, assim como estivemos no dia 15 e no dia 30. Então não vamos redar o pé, vamos ficar firmes e vamos à luta. Bem, pessoal, agora nós vamos, o mesmo documento entregue ao ministro, a gente vai lá entregar na reitoria. Então fiquem à vontade, os que puderem nos acompanhar, sabe que todo mundo tem compromisso, mas vai um representante, o Chicão, do clube, eu, o professor Manuel, né, representando a dúvida. Gente, obrigado a todos. Futuris sim! Não! Gente, vamos ficar aqui para tirar uma foto? Não. Vai tirar uma foto. Então, gente, obrigado. É isso aí. Daqui a pouco voltamos com as informações. Hoje também vai ter um ato aqui em Brasília, em frente